presidente da UEFA declarou que é a favor da volta dos jogos com portões fechados. Ele acha que seria importante para que as pessoas que estão confinadas tenham entretenimento e tenham jogos para assistir na televisão. Você é a favor disso? Jogos com portões fechados, partidas sem público no período do coronavírus? Olha, até agora sim, 52%, não 48%. É um tema que está bem dividida a opinião. E eu vou trazer esse tema aqui para a mesa, para a gente conversar um pouco sobre isso. Luizão, o presidente da UEFA deu essa declaração, o Alexander Ceferin. Ele estabeleceu que até agosto a temporada europeia tem que ser encerrada, né? Inclusive, ele acha que daqui a pouco, quando a situação estiver mais controlada, que partidas de futebol com portões fechados devem ser realizadas pensando também, claro, no interesse dos patrocinadores, das entidades dos clubes, mas nas pessoas que estão em casa presas e teriam futebol para assistir na televisão. Você é a favor disso, Luizão, de termos jogos com portões fechados? Eu acho que se você for ter jogos de portão fechados, a gente que jogou futebol, os repórteres, participar dentro do campo, sabe que vai ter convívio com muita gente. Então, se vai ter portão fechado, não tem jogo. Essa é a minha opinião. Porque em cima disso, você bota 22 jogando, mais os reservas, mais treinadores, você bota a comissão técnica toda, roupeiro, massagista, repórter, é um monte de gente. Se você quer fechar, então fecha tudo de uma vez, não fecha só meia boca. Essa é a minha opinião. Não tem jogo. Muito bem, tá aí. É isso aí. De alguma forma teremos uma aglomeração. Edmundo, qual é a sua opinião, hein? Daqui a pouco, com a situação mais controlada, inclusive é uma tendência que até o próprio presidente da Conmebol, aqui o Alejandro Domingues, ele falou também sobre isso, que há uma possibilidade grande de quando a Libertadores voltar, nós termos jogos com portões fechados. Qual é a sua opinião, Edmundo? Bom, João, eu tenho uma posição diferente, né, da do Luizão. Eu acho, independente de ser jogo de futebol ou outra atividade, eu acho que as pessoas, o governo, os médicos, não sei, eles têm que arrumar um jeito de fazer exame em todas as pessoas, e aquelas que estiverem saudáveis e sem contato com outros, que possa trabalhar, entendeu? E o jogador de futebol é atleta, ele é saudável por si só. Eu acho que se ele pegar o carro dele, da casa dele, e ir a um centro de treinamento, é completamente plausível, ele pode fazer isso. E a partir daí ele pode exercer a sua profissão. Eu sou a favor de ter os jogos, seja com portão fechado, e aí devagarinho vai abrindo, mas eu sou a favor que algumas atividades, algumas pessoas possam voltar à atividade. A gente que jogou sabe que o CT de futebol é extremamente exclusivo. Só entra ali as pessoas que trabalham. Se essas pessoas estão sem a doença, elas dali entram no seu carro e voltam para casa. Então elas teriam condições de treinar, de se melhorar a parte física e também de fazer uma partida de futebol. Eu sou a favor. Perfeito. Inclusive, em cima disso, duas notícias importantes hoje na Europa. O Bayern de Munique confirmou que amanhã o elenco retorna aos treinamentos, com grupos separados e pequenos. Eles vão dividir o elenco em vários grupos e esses grupos treinarão no CT do Bayern em horários diferentes. Mas é um retorno às atividades sem aglomeração lá no Bayern de Munique. E a Liga Espanhola tem já um plano para que em junho, no começo de junho, o Campeonato Espanhol seja retomado com portões fechados, os jogos. Zinho, o Tetra, a sua opinião sobre esse tema aí que gera muito debate. Olha, João, eu estou partindo do princípio da reportagem que o presidente da UEFA, ele fala que a situação está controlada, né? Não é agora. Ou seja, ele acredita que mais à frente essa curva de contaminação caiu, baixou,
a situação se controlou, e aí, para uma, vamos dizer assim, preservação dos atletas, das pessoas que trabalham, não seria com portões abertos para a torcida, para não ter tanta aglomeração. Partindo daí que a situação está controlada, que os atletas, as pessoas que trabalham no jogo, que são bastante pessoas, hein? A gente está falando assim, não abre para a torcida, mas como o Luizão falou, um jogo de futebol envolve muita gente, inclusive a imprensa, que também vai lá cobrir. Então, assim, ter uma blindagem dessas pessoas que vão trabalhar, todo um pré-requisito, né, para estar ali presente. E como o Edmundo falou, acabou, cada um vai para a sua casa, não tem aquela coisa de estar andando na rua também de bobeira, não tem isso, é ir no trabalho e voltar. Eu penso favoravelmente, a coisa mais controlada, sim. Eu estou falando isso lá para junho, não estou falando agora aqui em abril. Isso. É isso aí, essa é a ideia. A partir de junho, né, quando se espera que algo de mais positivo já esteja aí formado e um quadro mais controlado. Leandro Quesada, a sua opinião? João, já me posicionei na última sexta-feira, eu sou totalmente favorável a essa ideia. A gente precisa ter o cuidado com o coronavírus. O Luizão está na casa dele, você na sua, a Lívia na dela, eu, Edmundo, Mauro, Izinho, cada um na sua. Milhares e milhares estão vendo a gente no Face, no YouTube, nos canais Fox Sports. Estamos fazendo a nossa parte. Disse desde o início, né, quando começou toda essa questão da pandemia e da gente ficar enclausurado em casa. Nós podemos, não é? Mas tem muita gente que precisa sair às ruas para ganhar o pão de cada dia. Tem que ganhar o dinheiro de hoje para pagar o jantar de ontem. Então a nossa economia uma hora vai ter que começar a se reativar. Porque senão os problemas serão até maiores do que o próprio coronavírus. Não sei o que estou dizendo não, né? É só a gente abrir um pouco o leque e entender o problemaço que a gente está vivendo com tanta gente já desempregada no país e com mais desemprego que está vindo por aí. Eu acho que com todos os cuidados, né, como a gente já disse aqui, todos os cuidados necessários, é possível retomar o futebol com o portão fechado. Você tem o quê? 23 jogadores de cada lado, tem as comissões técnicas, não é? Tem o staff, segurança não precisa ir para o estádio, tá? Então já você deixa o segurança fora. Os porteiros do estádio serão poucos, né? Porque não vai ter público. Você só tem que ter o policiamento, porque no jogo de futebol, às vezes o negócio esquenta, a gente sabe como é que é, tem que ter alguém ali, né? E o trio de arbitragem. Então, não dá para fazer? Dá. E, lógico, os jornalistas que vão acompanhar uma certa distância. Se não dá para fazer a zona mista, lá para entrevistar o Edmundo, o Zinho e o Luizão, como a gente fez várias vezes, eu, o Mauro, você, a Lívia e tanta gente, que se faça lá só uma entrevista coletiva com um jogador, 2 jogadores e o técnico à distância e tal, não é? E aí eu acho que aos poucos a gente vai retomar. E um detalhe, com tanta gente em casa nesse momento, seria sensacional a gente poder ter jogo de futebol. Porque daqui a pouco ninguém vai aguentar mais. Eu sei que é difícil tocar na ferida. Ninguém vai aguentar mais falar só daquilo que aconteceu, né? A nossa vida, ela se renova a cada dia e o futebol também. A gente precisa do jogo para analisar o jogo, criticar o técnico, criticar o árbitro, elogiar o técnico, elogiar o jogador, perguntar para o jogador, ver a jogada, analisar taticamente, né? Então, enfim, mas eu gosto da ideia. Com os cuidados necessários, eu acho que essa é uma saída que em breve vai acontecer, tanto na UEFA como aqui na América do Sul. E a opinião do Mauro Naves? Eu vou ser breve aí, o Quesada já falou o que eu penso, o Edmundo e o Zinho, é isso, é com todas as precauções, com pouca gente, afastando todo mundo, porque na verdade não é só isso também, esse interesse que a gente tem, o Quesada tem razão, todos nós queremos, a torcida, todo mundo quer ver jogo, mas os clubes precisam desses jogos para expor os patrocinadores e passarem a receber desses patrocinadores, a receber as cotas das televisões pelo mundo afora. E essa história lá na Alemanha, né? Amanhã volta o Bayern, mas eu acho que a gente já viu aí, eu acho que semana passada já marcaram também de voltar o Schalke, tem uns 2 ou 3 clubes lá, enfim, é sinal de que estão achando que a coisa já melhorou. Mas eu queria aproveitar e perguntar outra coisa pro Luizão, voltar a falar com o homem, João, pode?
Pode, deixa antes só um pouquinho, só para a gente terminar aqui o giro, né? Só para a gente terminar o giro, exatamente. O Mauro vai perguntar já já. Lívia Nepomuceno, a sua opinião sobre esse tema aí. Obrigada, João. Eu vou concordar com o Luizão, João. Eu tô morrendo de saudade do futebol, não vejo a hora da bola rolar, mas a quantidade de pessoas vão ser menores, isso é fato, mas basta um para disseminar, para espalhar a pandemia. Um caso é o suficiente. E aí não é legal futebol sem torcida, mesmo que seja só os times em campo, a comissão técnica. Se tiver algum caso, infelizmente, vai passar para frente. Eu aproveito e coloco aqui como exemplo o caso do Dybala. O Dybala e a sua esposa, eles testaram positivo do coronavírus, fizeram todo o trabalho da quarentena, todo o repouso, depois fizeram outro exame, deu negativo. E 3, 4 dias depois, João, eles voltaram a sentir os mesmos sintomas e testaram positivo de novo. E aí quer dizer, no dia do jogo você pode testar todos os atletas, tudo negativo, tudo ok. E 3, 4 dias depois, um atleta apresentar o quadro de novo. Então, assim, eu tô morrendo de saudade do futebol. É fundamental sim, mas eu prefiro que os atletas fiquem na casa deles do que a gente fique aqui noticiando mais e mais casos positivos do coronavírus. Junho, tem muito chão ainda, dá para a situação mudar, mas pensando, fazendo um panorama no momento do que a gente vem acompanhando de notícias, como funciona o vírus, eu não sou a favor não, deixa tudo parado como tá. Perfeitamente, vá participando da nossa enquete aí, você é a favor, um pouco mais à frente aí, junho e tal, jogos com portões fechados na era do coronavírus, participe por favor. Presidente, Maurão!